Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos dando continuidade a mais um estudo das Escrituras. Seguindo no capítulo 6 de 2º Nefe, do livro de Mórmon, o Outro Testamento de Jesus Cristo. Pois bem, vamos lá. Capítulo 6. Jacó relata novamente a história judaica, o cativeiro babilônico e o retorno. O ministério e a crucificação do Santo de Israel, a ajuda recebida dos gentios e a restauração dos judeus nos últimos dias, quando acreditarem no Messias, aproximadamente 559 a 545 a.C. As palavras de Jacó, irmão de Nefe, dirigidas ao povo de Nefe. Eis que, meus queridos irmãos, eu, Jacó, tendo sido chamado por Deus e ordenado conforme sua santa ordem, e tendo sido consagrado por meu irmão Nefe, a quem tendes por rei ou protetor e de quem dependeis para a vossa segurança, eis que sabeis que vos disse muitas coisas. Não obstante, falo-vos novamente, pois desejo o bem-estar de vossa alma. Sim, minha ansiedade por vós é grande, e vós sabeis que tem sido. Porque vos tenho exortado com toda a diligência e tenho-vos transmitido as palavras de meu Pai. E tenho-vos falado sobre todas as coisas que foram escritas desde a criação do mundo. E agora, eis que quero falar-vos sobre as coisas presentes e futuras. Ler-vos-ei, portanto, as palavras de Isaías. E estas são as palavras que meu irmão desejou que eu vos dissesse. E falo-vos para o vosso bem, a fim de que aprendais e glorifiqueis o nome de vosso Deus. E agora, as palavras que vou ler são as que Isaías disse a respeito de toda a casa de Israel. Portanto, elas se aplicam a vós, pois sois da casa de Israel. E há muitas coisas que foram ditas por Isaías, que vos podem ser aplicadas, porque sois da casa de Israel. E agora, estas são as palavras. Assim diz o Senhor Deus: Eis que levantarei a mão para os gentios, e erguerei meu estandarte para o povo. E eles trarão teus filhos em seus braços, e tuas filhas serão carregadas em seus ombros. E reis serão teus aios, e suas rainhas serão tuas amas. Inclinar-se-ão diante de ti, com o rosto para a terra, e lamberão o pó de teus pés. E tu saberás que eu sou o Senhor, pois não se vergonharão os que me agradarem. E agora eu, Jacó, quero falar acerca destas palavras, pois eis que o Senhor me fez ver que aqueles que estavam em Jerusalém, de onde viemos, foram mortos ou levados para o cativeiro. Não obstante, o Senhor fez-me ver que eles tornarão a voltar. E também me fez ver que o Senhor Deus, o Santo de Israel, manifestar-se-á a eles na carne. E depois de ter se manifestado, eles o açoitarão e crucificarão, segundo as palavras que o anjo me disse. E depois que tiverem endurecido o coração e a cerviz contra o Santo de Israel, eis que os julgamentos do Santo de Israel recairão sobre eles. E dia virá em que serão feridos e afligidos. Portanto, depois de haverem sido levados de um lado para o outro, pois assim diz o anjo, muitos serão afligidos na carne e não lhes será permitido perecer, por causa das orações dos fiéis. Serão dispersos e feridos e odiados. Não obstante, o Senhor terá misericórdia deles, para que quando tiverem conhecimento do seu Redentor, sejam novamente coligados nas terras de sua herança. E abençoados são os gentios sobre quem o profeta escreveu, pois eis que, caso se arrependam e não lutem contra Sião, e não se unam àquela grande e abominável igreja, serão salvos. Pois o Senhor Deus cumprirá os convênios que fez com seus filhos, e por esse motivo escreveu o profeta estas coisas. Portanto, os que lutarem contra Sião e contra o povo do convênio do Senhor lamberão o pó de seus pés. E o povo do Senhor não se envergonhará, pois o povo do Senhor são aqueles que o guardam, pois ainda esperam a vinda do Messias. E eis que, de acordo com as palavras do profeta, o Messias começará a resgatá-los pela segunda vez. Portanto, se manifestará para eles com poder e grande glória, para a destruição de seus inimigos, no dia em que acreditarem nele. E não destruirá nenhum dos que nele crerem. E os que nele não acreditarem serão destruídos, tanto por fogo como por tempestade.
e por tremores de terra, e por derramamento de sangue, e por pestes, e por fome. E saberão que o Senhor é Deus, o Santo de Israel. Será, pois, tirada a presa aos fortes. Será, pois, tirada a presa aos fortes. Ou serão libertos os cativos legítimos? Mas assim diz o Senhor: até os cativos serão tirados dos fortes, e a presa do terrível será libertada. Pois o Deus poderoso libertará o povo do convênio. Pois assim diz o Senhor: eu lutarei contra os que lutarem contra ti, e com sua própria carne alimentarei os que te oprimem, e serão embebedados com o próprio sangue, como sendo vinho doce. E toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou teu Salvador e teu Redentor, o poderoso de Jacó. O que nós podemos ver neste capítulo 6 do livro de Mórmon, de 2º Nefe, para ser mais específico, é de que nós devemos ser obedientes ao Senhor, ao Pai Celestial. Nós devemos atender aos sussurros do Espírito Santo, nós devemos dar graças a Jesus Cristo e sua expiação, nós devemos dar graças e glórias ao Pai Celestial. Pois o Pai Celestial, as missões que Ele nos dá não são nada para nos destruir, e nem nos envergonhará diante das pessoas nesse mundo. Ele nos pede apenas obediência, e também não nos pede para fazer nada de absurdo, como coisas do mundo que nós vemos, coisas absurdas, sendo elas belas ou não. O Pai Celestial nos pede apenas que nos arrependamos de nossos pecados, de que dobremos nossos joelhos e nos humilhemos e nos arrependamos de nossos pecados perante Ele, e que desejemos a sua companhia, desejemos estar mais próximos dele, sempre que nos for permitido neste mundo. Que nos fortaleçamos nossos espíritos, assim como fortalecemos nossos corpos no dia a dia, para quem treina ou para quem não treina, através do alimento que todos, ou infelizmente a maioria de nós, nem todos, possuímos. E que aquele que lutar contra Deus ou contra a sua igreja será destruído. E como diz aqui, lamberá o pó dos pés daqueles que fazem parte da igreja. Ou seja, se vocês têm alguém que lhe deseja um mal, ou que não acredita em vocês, ou na nossa fé, ou até mesmo que não acredita em Cristo, ou te perseguem de alguma forma, não se preocupem. Busquem desejar o bem para esta pessoa, que assim que Cristo voltar, e busquem também orar por ela, para que ela se arrependa e também encontre o caminho correto da verdade. Pois no momento que Cristo voltar, nosso Senhor, Ele lutará por nós em nosso lugar. E será feita a sua justiça, e a justiça de Deus é algo que não falha. Portanto, digo a vocês, meus irmãos, que se arrependam e tenham fé no Senhor Jesus Cristo. Tenham fé sem duvidar, mesmo que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, como diz na Bíblia, ou do tamanho do universo. Dependendo se vocês realmente acreditam em nosso Senhor, milagres podem ser feitos. Milagres estes dos quais a nossa mente até nem consegue imaginar. Então digo, este testemunho, demonstrando um pouco do amor do nosso Senhor para conosco, e que Ele anseia para que estejamos na presença dele novamente, e que Cristo se sacrificou para que nós possamos ler este livro, dobrar nossos joelhos e fazermos uma oração de todo o nosso coração e esperarmos na presença do Pai Celestial por dias melhores. Esse é o testemunho que eu deixo a vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.